Estamos começando E Agora, Josélia, um programa de entrevistas que vai ao ar pela Rádio Web Uninter. O programa é inspirado no poema de Carlos Drummond de Andrade, José. E aqui, você, ouvinte, pode ter respostas ou talvez perguntas para situações de decisão na sua vida, nas relações e no seu dia a dia. Eu sou Denise Becker, aluna de jornalismo da Uninter e apresentadora desse programa. Você pode nos acompanhar também no site uninter.com/radioweb, através do Facebook E Agora Josélia e o canal do YouTube também, que leva o mesmo nome. O programa é gravado aqui no estúdio do Campus Tiradentes, do Centro Universitário Internacional Uninter, em Curitiba, no Paraná, aqui no estado do Paraná. Você que, quem sabe, esteja em algum lugar aí, em alguma parte desse mundão todo, está nos ouvindo agora, você sabe que esse programa é produzido, então, em Curitiba, no Paraná. E eu convido você a acompanhar conosco o programa hoje. Esse programa vai ao ar semanalmente, segunda-feira, às 16 horas, com reprise às 22h30. Neste programa de hoje, eu converso com o Mauri Konig. Mauri, é Konig ou é Koenig? Como que eu pronuncio o teu nome? Não, na verdade, a pronúncia correta seria Koenig, porque tem o trema no O, mas até para facilitar a vida de quem vai pronunciar, pode ser Koenig mesmo. Mauri Koenig. Eu vou tentar falar corretamente o Koenig, Mauri. Reconhecido como um dos 5 jornalistas mais premiados do país pelo ranking dos jornalistas CIA. Paranaense, 49 anos, é graduado em letras e em jornalismo com pós-graduação em jornalismo literário. Como repórter investigativo, Mauri já foi agraciado com o Prêmio Internacional da Liberdade de Imprensa do Comitê de Proteção aos Jornalistas, de Nova York, o Cabot Prize da Universidade da Colômbia, 2 ESSOs, que é a mais importante distinção conferida a profissionais de imprensa no Brasil. Foram 21 prêmios em 20 anos de carreira como repórter. Essa trajetória profissional resultou em 2 livros, O Brasil Oculto, que revela histórias sobre a exploração sexual, e o segundo livro, Narrativas de um Correspondente de Rua. Reúne 15 reportagens onde Mauri retrata problemas sociais do Paraná. Esse é o nosso convidado de hoje. Dá para respirar um pouquinho, né? Falar todo esse currículo, é bastante coisa para a gente falar. Mas o tema de hoje, que vocês que está na escuta, para que você fique por dentro do que nós vamos tratar, é sobre a importância do jornalismo investigativo para a sociedade. E dando sequência, então, nessas perguntas, Mauri, eu começo essa entrevista fazendo a primeira pergunta a você, que são sobre as suas grandes reportagens investigativas e que resultaram nesses 2 livros, O Brasil Oculto e Narrativas de um Correspondente de Rua. Conta pra gente como você pensa que essa forma de jornalismo contribui para uma sociedade melhor informada. Qual a importância do jornalismo investigativo? Bom, obrigado pelo espaço, né, para falar sobre jornalismo, que está passando por uma falsa crise, né? Eu digo falsa porque o jornalismo ele subsiste e subsistirá a toda e qualquer crise que venha a existir, porque não imagino a existência de uma sociedade sem o jornalismo, desde que ele foi criado. Eu acho assim que as pessoas não se dão conta da importância do jornalismo no dia a dia delas, porque nós jornalistas trabalhamos com um bem muito intangível, né, que é a informação. A gente geralmente está mais preocupado em produzir algo de qualidade do que mostrar para os nossos consumidores, né, da nossa informação, de que aquilo que a nossa profissão tem esse valor, né, fundamental para ela e para a sociedade como um todo. Então, as pessoas se apropriam da informação, e é para isso que nós trabalhamos, para que as pessoas se apropriem da informação e façam dela o melhor uso possível, né? Mas as pessoas se apropriam da informação e muitas vezes não se dão conta de quão pesaroso muitas vezes foi o processo de produção e o tamanho do investimento que foi necessário para o jornalista ou para um veículo de imprensa para produzir aquela informação.
Às vezes, leva-se semanas, meses e há casos até anos para a produção de uma informação que, em última análise, é um serviço público para que as pessoas tirem proveito, né, daquela informação como lhe aprouver. Então, a gente, por tratar com algo assim tão intangível, que a gente não consegue medir de uma forma mais palpável o valor de uma informação, de uma notícia, de uma peça jornalística, que a gente vive nessa, digamos, falsa crise. Talvez uma impressão de um descrédito da imprensa, né? Em momento de crise econômica, as pessoas, a primeira coisa que fazem é cortar, ao cortar custos, é cortar assim, o pagamento por informações de qualidade, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre as reportagens especificamente, eu queria citar alguns casos para que fique mais patente para quem está ouvindo de quão importante é o jornalismo no nosso cotidiano, sem que a gente, ou a grande maioria das pessoas, se dê conta disso. Imagine o Brasil sem imprensa nos últimos 30 ou 40 anos. Nós não teríamos tido o fim da ditadura militar. Nós não teríamos tido o impeachment do Collor. Nós não teríamos tido o evento da descoberta e a investigação do Mensalão. Não entro aqui no mérito, há grupos que não reconhecem o Mensalão, a existência do Mensalão, mas enfim. Não fosse a imprensa, ele também não teria sido revelado. Não fosse a imprensa brasileira, tantos outros assuntos de tamanha relevância nacional, ou nos casos pontuais em cada estado, né, pela militância de jornalistas ou da imprensa combativa em alguns estados, nós não teríamos o desmonte de grandes esquemas de corrupção ou esquemas que lesavam os direitos da sociedade, né? Então, assim, a imprensa, ela tem um papel fundamental na existência, nos fundamentos, né, de uma sociedade. Não entro aqui no mérito, porque de atuação de determinados grupos dentro da imprensa, porque maus profissionais existem em todas as profissões, não só no jornalismo, né? E o jornalismo, ele tem peso tanto para o bem quanto para o mal. O mundo ideal seria que o jornalismo fosse usado só para o bem, mas a gente sabe que não é assim. Tem colegas que desvirtuam o nosso nobre ofício para tirar vantagem, ou algum grupo de comunicação, enfim. Mas no conjunto, a imprensa, o jornalismo, é de um valor fundamental para a sociedade. Eu diria imprescindível, porque é o grande fiscalizador, não só no caso brasileiro, mas em vários países, se não todos os países do mundo afora, onde há uma imprensa mais combativa, mais presente, há uma maior probabilidade de os governos serem mais transparentes, porque o jornalismo tem como missão primeira prestar um serviço público para a sociedade, e um desses serviços é investigar os governos, né, os governantes, para ver se eles estão prestando bom serviço para a sociedade. Pegando o gancho aí, você falou sobre investigar. O que motiva você a trabalhar com investigações mais profundas do que, no caso, no lugar de fazer jornalismo factual? Eu reconheço a importância do jornalismo factual. As pessoas também precisam, naturalmente, saber o que está acontecendo nesse momento, né, ao seu redor. Mas também eu acredito que é fundamental que tenhamos um jornalismo de maior profundidade, profissionais de imprensa que se disponham a ocupar o seu tempo durante dias, semanas ou meses para apurar um caso de grande importância para a sociedade. E geralmente são temas, né, que estão sendo ocultados de alguma maneira por alguém ou por um grupo que esteja tirando vantagem ilícita em detrimento de uma coletividade. Grande parte do jornalismo investigativo, se não todo ele, é basicamente isso. É desvendar, é revelar um grande esquema lesivo à coletividade, né? E
E eu comecei a trabalhar com esses temas porque eu percebi lá, em um dado momento da minha carreira, nesses 25 anos de profissão, que eu seria muito mais útil para o jornalismo e para a sociedade em que eu estou inserido se eu fizesse reportagens de maior profundidade que provocasse mudanças mesmo, que tentasse corrigir com o meu trabalho alguma injustiça, alguma irregularidade que porventura estivesse acontecendo. Porque eu acredito que o jornalismo ele tem que provocar mudanças. Algum tipo de mudança o nosso trabalho tem que provocar. Eu não concebo a gente trabalhar, fazer uma reportagem ou usar o nosso trabalho que a pessoa vire a página do jornal ou ela termine de ouvir uma notícia do rádio ou assistir na televisão ou ler na internet, em algum portal. Ela termine a leitura ou ver, de assistir uma reportagem e simplesmente não reflita sobre nada do que viu, né? Eu não consigo conceber isso. Então, a transformação, a mudança é não só de uma realidade, necessariamente, de uma intervenção, de uma injustiça flagrante, mas também de provocar uma mudança no pensamento das pessoas, gerar uma reportagem que gere um clique nas pessoas que a leve a refletir melhor sobre aquele determinado fenômeno que uma reportagem está abordando, né? Então foi pensando nisso que eu comecei a trabalhar temas de maior profundidade, investigar temas que geralmente estão ocultos para provocar diferentes tipos de mudanças, para que o meu trabalho não passe incólume, não passe batido, porque eu acho que não há nada mais frustrante para quem vive da escrita que é escrever e não ser lido, né? Ou que as pessoas leem e não deem a importância nenhuma para aquilo que leu. Eu acho que o que nós escrevemos, a reportagem que nós publicamos, ela tem que tocar as pessoas, ela tem que ser importante para as pessoas, tem que importar as pessoas. Então, por isso que eu seleciono alguns temas, né, nas minhas investigações que tenham interesse público implícito e que vai interessar as pessoas e que, com esse trabalho, se corrija de alguma maneira alguma injustiça que esteja acontecendo. E retomamos essa conversa falando sobre algumas ameaças que você sofreu, Mauri. Quando você fez reportagens sobre corrupção policial, você já foi espancado pela Polícia Nacional do Paraguai, quando você fazia uma reportagem sobre recrutamento de adolescentes para o serviço militar. Você teve que ficar fora do país por algum tempo. E você acabou de falar também que o jornalismo precisa provocar mudanças, tocar as pessoas. E colocando essa pergunta em questão, isso que move você a fazer esse jornalismo investigativo, como é para você viver sob ameaça? Você consegue dormir, por exemplo? Então, eu passei já por diversas situações, assim, complicadas ou delicadas. Algumas foram situações bem pontuais, como o caso da agressão lá no Paraguai, isso foi em 2000, já tem um tempo. É uma situação que aconteceu e passou, né? Me deixou, por algum tempo, algumas sequelas físicas, né? Marcas, hematomas durante algumas semanas, enfim, depois do espancamento, mas passou e como eu raramente voltei ao Paraguai e para outros temas, então aquele problema acabou, né? Eu tive que mudar em 2003 de cidade, eu mudei de Foz do Iguaçu para Curitiba por causa de ameaças a partir de uma reportagem que eu publiquei denunciando o consorciamento de policiais civis do Paraná com receptadores de carros roubados no Paraguai. Isso já me trouxe uma sequela maior, porque eu tive que mudar de cidade, meus filhos, à época eu tinha apenas 2 filhos, eles ficaram na cidade e eu não pude acompanhar o crescimento deles. Então eu tive que viver longe e com alguma frequência ir para lá para visitá-los ou trazê-los para cá.
Então, isso já trouxe uma sequela emocional mais forte. E, mais recentemente, em 2012, uma outra situação, também por ameaça, meu terceiro filho, pequeno, ele acabou, a mãe dele optou por mudar de estado, em razão das ameaças, se sentiu muito insegura, né, de permanecer em Curitiba, e ele acabou se separando de mim e levou meu filho pequeno. Então, agora a história se repete. Novamente, é uma sequela emocional que fica de um pai que não pode acompanhar o crescimento dos filhos de perto, né? Então, cada situação provoca um dano, né? Ou um dano passageiro, que é uma pequena cicatriz, um hematoma que cura, ou um dano emocional mais permanente, né? Porque isso não há reparo. Não tem como reparar o distanciamento imposto, né? O distanciamento de um pai, né? Com os filhos. Enfim, mas aí a gente que escolheu essa profissão tem que saber que nem tudo são flores e que a gente está sujeito, né, a esse tipo de retaliação, porque isso me acontece com alguma frequência, porque eu costumo ser muito rigoroso na apuração das minhas reportagens. Eu só publico aquilo que eu tenho como comprovar. E aí, como não cabe a contraparte, né, a parte denunciada, não cabe um recurso judicial, porque eu tenho todas as provas do que eu estou acusando, então resta, né, a esses denunciados o expediente da ameaça, da intimidação. E é difícil a gente prever quando isso vai acontecer e como que vai acontecer. Então, eu já convivo com alguma naturalidade, obviamente, que isso impõe uma série de restrições. Além da distância, o distanciamento dos filhos, isso impõe outras restrições também. Eu, ainda hoje, apesar de muito tempo, eu evito determinados comportamentos, determinados lugares, enfim. Mas é difícil prever tudo que esse tipo de represália, né? A gente tem que depois reparar o dano, né? Quando acontece. Mauri, e como você avalia as coberturas jornalísticas atualmente no nosso país? Mais precisamente, a pergunta que nós queremos colocar aqui se você tivesse a chance, se você tivesse o poder de mudar o jornalismo praticado hoje pela mídia, o que você faria? Não, seria muita presunção minha querer mudar, né, estabelecer e impor o meu critério quanto à produção de jornalismo. Eu acho que há uma pluralidade de visões e isso é que torna o jornalismo tão rico, né? Pessoas que pensam diferentes, têm ideias diferentes, têm ideologias diferentes, têm, enfim, visões de mundo diferentes, né? E essa pluralidade é que faz o jornalismo ser tão rico e ser tão produtivo, tão profícuo, né? E, assim, muita gente até fala com certo saudosismo, e eu estive ontem falando com colegas, falando na redação do Zero Hora, em Porto Alegre, e aí depois houve algumas manifestações de pessoas mais antigas com certo saudosismo sobre jornalismo que se fazia há 15, 20 anos. Olha, eu não tenho essa visão. Eu acho que o que nós fazemos hoje é um jornalismo diferente, talvez, em recursos disponíveis do que se fazia há 15, 20 anos. Não estou dizendo nem que é melhor e nem pior do que o que se fazia, né? Porque hoje nós temos disponíveis muitas ferramentas que não tínhamos há 15, 20 anos. Eu comecei a trabalhar com jornalismo há 25 anos. Na época não existia máquina fotográfica digital, não existia filmadora disponível, microcâmera para a gente conseguir informação às escondidas. Não tinha uma série de outros recursos, né, que nós temos disponíveis hoje. Então, o jornalismo, em última análise, é o mesmo que se produz, né? Talvez agora agregado, com a agregação de novas ferramentas,
ele está sendo apresentado de uma maneira diferente para as pessoas, talvez com um nível de profundidade maior, dada essa possibilidade de novas ferramentas, ou de obrigatoriedade por imposição de leis, né, como a lei de transparência, que os governos têm que manter as suas contas disponíveis, né, e isso é um bom ferramental de pesquisa para os jornalistas para produzir informações. Eu já fiz muitas reportagens a partir disso. Ou a lei de acesso à informação pública, né, que é obrigatório. Então, se os entes públicos não se dispõem a publicizar as suas ações, os seus gastos, enfim, os seus atos, a gente tem uma lei a qual recorrer para obrigar esses entes públicos, esses governantes a revelar suas ações. Então, nós temos hoje muito mais possibilidades de produzir reportagens investigativas do que tínhamos há 15, 20 anos. Muito mais condições, né? Então, eu imagino, é difícil quantificar. Por exemplo, de dizer, antes se produzia mais reportagem investigativa do que agora. Não sei, eu não poderia afirmar porque eu não tenho um parâmetro para comparar antes e o depois. Mas o que eu vejo é que está se produzindo muito jornalismo investigativo no Brasil hoje, apesar dessa ideia de crise que se tem no jornalismo. Existe uma crise financeira, isso sim, que afeta todos os setores, e não seria diferente com os meios de comunicação. Mas o jornalismo em si, eu não vejo que ele esteja em crise, né? Porque tem muitos jornalistas e bons jornalistas produzindo boas reportagens de extrema qualidade. Eu poderia aqui elencar facilmente uma dezena, assim, só de estalo, de memória. Mas eu incorreria o risco também de deixar de fora muitas outras, né, tal o tamanho, o volume, né, de reportagens investigativas que está sendo produzido hoje no Brasil. Então, eu não diria que eu mudaria ou alguma coisa como fazer. Eu acho que tá bom. Converso com o jornalista e repórter investigativo Mauri Koenig. Neste terceiro bloco, e já nos encaminhando para o encerramento do nosso programa, nós temos ainda 2 perguntas para fazer ao Mauri, e 2 perguntas que eu creio que você, ouvinte, que está escutando, pode tirar dessa resposta alguma direção para você saber hoje de que maneira você pode ter um acesso a uma informação mais segura, mais coerente, mais verdadeiro, um veículo que seja comprometido em responder algumas questões para o cidadão e para a sociedade. Então, Mauri, eu pergunto isso para você, que é possível ter clareza e imparcialidade nos dias atuais? Na verdade, você acha isso possível, a imparcialidade? Não. O mito da imparcialidade, já diz, é um mito, não existe isso, né? Todo mundo tende ou pende, né, para um lado, seja ideológico, ou seja de opção de vida, ou visão de mundo, enfim. Não existe imparcialidade. A partir do momento, no caso do jornalismo, em momento nenhum da nossa vida, para ninguém, em qualquer ramo de atuação. E no nosso caso do jornalismo, quando a gente opta por dar determinada abordagem para uma história, ou nos selecionamos, escolhemos determinadas palavras ou adjetivos, quando for o caso, para um texto, nós estamos sendo parciais, né? E eu assim, deixo sempre muito bem claro, eu sou parcial nas minhas coberturas jornalísticas, porque eu escolhi um lado de atuação. Eu escolhi o lado daquela pessoa ou daquele grupo que, de alguma maneira, está sendo lesado, está sendo injustiçado, né? Quando eu trabalho em favor dos direitos humanos, por exemplo, na cobertura de alguma reportagem, quando eu faço uma reportagem, ou quando eu abordo um tema de corrupção para desmantelar alguma estrutura de malversação do dinheiro público em algum determinado governo, enfim. Eu escolhi um lado contra aquele governo corrupto em favor da sociedade, enfim. Então, estou tentando simplificar essa ideia para dizer que não existe a imparcialidade. Isso é um mito no jornalismo, né?
Enfim, mas eu acho que o jornalista ele deve partir a campo, quando vai fazer uma reportagem, com algumas perguntas em mente. E a primeira delas é se perguntar: quem vai ganhar com essa informação que eu vou tornar pública? Se for a sociedade, ou uma coletividade, um grupo social, enfim, é o caminho, né? Agora, se você vê, poxa, se quem vai tirar a vantagem dessa informação é apenas um determinado grupo político, ou enfim, aí você já tem que começar a avaliar se vale a pena você investir o teu esforço, o teu conhecimento, enfim, porque você estaria trabalhando em favor de um determinado grupo político, econômico, enfim. Eu sempre parto dessa pergunta e tento respondê-la, né? Quem vai ganhar com essa informação? Se for as pessoas mais humildes, se for a sociedade, ou, enfim, uma determinada coletividade, é o que me move, né? Fazer alguma reportagem. Mauri, e recentemente você esteve em Porto Alegre, foi na segunda-feira dessa semana, no Jornal Zero Hora, participando do projeto Em Pautas EH, que propõe uma reflexão sobre o presente e o futuro da profissão. E nós queremos saber quais os teus planos para o futuro, diante da realidade que está posta hoje, do jornalismo para a sociedade e também em relação aos profissionais, porque nós estamos vendo as redações enxugando cada vez mais, diminuindo o número, são para 9 pessoas, algumas redações que tinham 150 funcionários, reduz para um número bem inferior. Como você avalia isso futuramente? Olha, eu acho assim que o jornalismo, ele, desde que ele foi criado, como nós conhecemos hoje, desde a invenção da imprensa por Gutenberg, e com o aperfeiçoamento ao longo do tempo, as sociedades que experimentaram uma imprensa livre, uma imprensa combativa, uma imprensa prestadora de serviço, essas sociedades não conseguem mais viver sem jornalismo. Não conseguem. Então, o jornalismo, ele passou a ser eterno. Não vejo a mínima possibilidade, não cogito a mínima possibilidade de o jornalismo deixar de existir, né? Talvez em algum determinado país, onde se estabeleça alguma ditadura, enfim, por algum tempo, os ditadores de plantão possam até vetar a imprensa, matar temporariamente o jornalismo. Mas, como um todo, no mundo eu não vejo uma sociedade possível sem jornalismo mais, de tão útil que ele é, né? E o que nós vivemos hoje é um processo de transformação do processo de produção e o processo de consumo da informação. Dos meios impressos que estariam numa crise e realmente estão enxugando redações, ficando mais enxutas, enfim. Mas, uma vez que, partindo da premissa de que o jornalismo não vai morrer jamais, porque ele é necessário, alguém precisa fazer jornalismo. E quem normalmente, ou via de regra, faz jornalismo, é jornalista, né? Não importa em que meio aquela produção, aquele conteúdo vai ser apresentado. Se no impresso, no rádio, no meio digital, em televisão, enfim, o jornalista é quem produz o conteúdo informativo. Então a gente está vivendo esse momento de transição que não sabemos exatamente quando que vai terminar e se vai terminar um dia e como que vai terminar, não sabemos. Então a crise talvez esteja aí, mas não no jornalismo em si, está no processo de produção e de entrega da informação e no processo, sobretudo, de financiamento da produção da informação. Porque hoje, ainda hoje, desde a invenção da imprensa por Gutenberg, é difícil quantificar, é impossível, eu diria, mas grande parte, a maioria absoluta das informações que eu digo, informações jornalísticas, né, que estão disponíveis hoje para as pessoas, são produzidas pelo meio impresso.
É o impresso que mantém a grande quantidade de informações disponíveis hoje para as pessoas em todos os cantos do mundo. São jornais impressos, né? Se você pegar, por exemplo, eu até venho propondo isso para quem quer fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, está aí para se comprovar e eu acho que se comprovaria muito facilmente. Peguemos os 10 blogs informativos, né, de notícias mais acessados no Brasil hoje. 10. Pode ser 5 ou 20, enfim, 10 para arredondar e facilitar. Se a gente fizer uma pesquisa ao longo de 6 meses, qual que é o conteúdo, qual que é a origem do conteúdo veiculado nesses blogs? A gente vai ver que, no mínimo, 90% do conteúdo desses blogs, os blogueiros tiraram de outros meios, principalmente jornal, mas também de rádio e televisão, e a partir dessa informação faz lá suas considerações, comentários, sua análise e tudo mais. Geralmente meios mais convencionais sempre, né? Sim, são os ditos meios tradicionais de imprensa. Então, os blogs que estão muito em voga, muito em moda, têm pouquíssima produção própria de conteúdo. Por quê? Por causa do financiamento da produção de conteúdo. Um blogueiro, ele não tem, e desafio um que tenha condições de produzir com alguma regularidade grandes investigações jornalísticas. Uhum. Porque não tem fonte de financiamento para isso. Já os jornais, apesar dessa crise toda, ainda são os redutos de produção, de financiamento de grandes reportagens, né, investigativas. Televisões também, naturalmente, e as rádios em uma menor escala, né? Não é muito o papel das rádios, não tem tanto esse viés, embora muitas produzam, mas não em quantidade como, por exemplo, as televisões e os jornais impressos. Então, hoje, a produção, a grande reportagem, está mais viva nos meios impressos. Há um ou outro portal digital de informação que tem produção também própria de conteúdo, né? Claro, e uma produção bastante considerável, né? Respeitável. Mas o grande volume ainda de reportagem, de jornalismo de profundidade, é bancado pelos jornais impressos. E os jornais impressos, por incrível que pareça, talvez as pessoas fiquem um pouco assustadas, mas há diversos números que comprovam isso, que nunca se leu tanto jornal como hoje em dia, jornal impresso. Porque os portais de comunicação, eles têm lá, colocam lá a planilha, no mês tivemos 1.500.000 unique visitors, né? São visitantes únicos que acessam a informação durante aquele mês. Agora, se você pegar de um jornal, a soma da tiragem desses jornais nesse mês inteiro, na comparação com esse portal, e multiplicar, porque há uma estatística bastante razoável de que um exemplar de jornal é lido de 3 a 4 pessoas. Se você somar isso, o jornal ainda é lido 3, 4, sei lá, talvez até 5 vezes mais do que um portal informativo. Então, ainda hoje se lê mais jornal impresso do que se acessa a informação jornalística na internet, enfim, no meio digital. Então, você acha que ainda há espaço para nós buscarmos informação no meio impresso? Eu acho que, inclusive, o meio impresso talvez a fonte mais confiável de informação ainda hoje, né? Logicamente, também telejornais de emissoras consagradas, obviamente, também são uma fonte confiável de informação, mas dada a maior profusão de informações oriundas do meio impresso, né, ali eu vejo no meio impresso como uma fonte mais confiável de informação e que acaba sendo reproduzida em alguma escala por outros meios digitais, enfim, nas redes sociais, por blogueiros e tudo mais. Ok, Mauri, nós vamos agora nos encaminhando para o encerramento do nosso programa.
e dizendo para você que está ouvindo esse programa, ou quem sabe está conectando agora na web, e agora a Josélia vai trazer sempre um convidado, uma vez por semana, de alguma área da sociedade para discutir assuntos que tenham relevância para a sua vida e que você consiga com isso aprender alguma coisa nova e até mesmo ter algumas respostas para algumas perguntas que você talvez tenha. Entrevistamos o jornalista investigativo Mauri Koenig. Mauri, nós queremos ouvir uma saudação sua para encerrar esse programa, uma mensagem para o ouvinte de que forma ele pode continuar nessa caminhada, com que êxito, com que ânimo, diante de tantas situações que nós temos vivido hoje na sociedade, com relação à informação, com relação aos meios de comunicação, com relação a tantas injustiças que nós temos visto. Eu gostaria de ouvir uma mensagem sua para todo mundo que está na escuta. Enfim, muita coisa seria possível dizer, né? Mas dentro da minha área de atuação, que é o jornalismo, eu diria, não só para os jornalistas, mas para as pessoas em geral, né? Os consumidores de informação, que acreditem no jornalismo, né? Porque o jornalismo, quando feito com responsabilidade, ele é um jornalismo útil para todas as pessoas, né? Então, que valorizem e respeitem o trabalho do jornalista, o jornalismo em si, porque, embora muitas vezes a gente não se dê conta da importância dele, jornalismo, na nossa vida, ele está presente a todo momento, de forma direta ou não. Consumamos nós a informação ou não. De uma maneira indireta, quando ele interfere numa macro-realidade, o jornalismo, quando ele consegue interferir numa macro-realidade, está interferindo na vida de todas as pessoas que estão sob o efeito daquela macro-realidade. Então, o jornalismo está presente na nossa vida, queiramos nós ou não, para o bem e para o mal. E queiramos que seja sempre para o bem, né? Então, assim, o que eu diria é que tentem reconhecer a importância dessa profissão tão nobre, né, que é o jornalismo, para a nossa vida cotidiana. Mauri, agradecemos a tua disponibilidade em estar conosco, né, prontamente disposto aqui a dar uma entrevista para 3 alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Uninter. Foi um grande prazer estar com você e nós desejamos a você êxito, sucesso e muita inspiração na sua carreira e na sua caminhada. Obrigado, eu que agradeço. E eu fui aluno também várias vezes ao longo de toda a minha vida, ainda sou aluno, né? A gente está sempre aprendendo. E eu acho que o mínimo que a gente... enfim, a nossa responsabilidade também compartilhar conhecimentos, né? Se a gente puder compartilhar o que a gente aprendeu com pessoas que estão aprendendo também, eu acho que é uma obrigação até para quem quer que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Então, é sempre um prazer. Obrigada, Mauri. Com certeza nós tivemos uma aula hoje. Para nós foi muito bom. Algumas coisas nós escutamos em sala e outras pudemos ter uma aula ao vivo aqui hoje. Muito obrigada, Mauri. Lembrando que o E Agora Josélia contou com o Edson Worms e a Camila Pedroso na mesa técnica, a fotografia Letícia Costa, o canal do YouTube e edição de vídeos Arthur Neves e a Jussara Andrade. A apresentação, Denise Becker. Dúvidas, perguntas e sugestões, entre na nossa página do Facebook E Agora Josélia, no canal do YouTube também o mesmo nome. E nós desejamos para você uma ótima semana. Tchau, tchau, galera.